pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Café com Pároco e hoje vamos conversar sobre confissão, pois muitas pessoas, pessoal, têm muitas dúvidas e medos e não sabem como fazer uma boa confissão. E no Café com Pároco de hoje vamos bater um papo com o nosso pároco aqui, o Padre Cleiton, e que escreveu um livro justamente com esse tema, que é confessar. Muito obrigado, Padre, por estar conosco, né? Agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, por esse Café com Pároco. Joia, boa tarde a todos que vão nos acompanhar aí na página da nossa paróquia São Pedro Apóstolo. O tema da confissão é um tema sempre muito importante, a gente precisa se confessar, a confissão sempre nos faz muito bem, mas às vezes o medo, a preocupação, o não entendimento sobre o que é o sacramento da confissão e como vivenciá-lo bem, às vezes acaba atrapalhando, afastando as pessoas desse sacramento, né? Amém, Padre. E lembrando, né, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, né, para o Padre Cleiton, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, já agora, a sua pergunta, né, que no próximo vídeo, né, teremos um momento em que o Padre irá responder todas as perguntas que vocês mandarem aqui nos comentários para o Padre, para ele poder tirar todas as dúvidas possíveis. Amém? Amém, Padre? Amém, amém. Então amém. vamos então com as perguntas, né, que foram chegando e foram passadas aqui. A primeira pergunta, Padre, que nós queremos fazer é: o que é o sacramento da confissão e da penitência? Joia. Bom, todos os sacramentos sempre são Cristo. Todo sacramento é, de alguma maneira, o encontro com Cristo. Certo. Pelo batismo, nós mergulhamos na sua vida, entramos na vida divina, somos acolhidos como filhos de Deus, no Filho que é o Senhor Jesus Cristo. Nos alimentamos da Eucaristia, somos confirmados na nossa fé pelo sacramento da Crisma, né? Mas há alguns momentos na vida em que nós experimentamos a fraqueza. A fraqueza no corpo, nós procuramos a unção dos enfermos. Mas também tem a fraqueza na alma, a fraqueza na seriedade da nossa vida cristã, que a gente chama de pecado. Pecado da alma, mas que é uma enfermidade da alma, mas é o pecado. E nosso Senhor, na sua misericórdia, Ele vem ao nosso encontro. O sacramento da confissão, ou sacramento, por que ele tem vários nomes? Os nomes revelam, na verdade, alguns aspectos desse sacramento. Sim. Então, como sacramento, ele é sempre um sinal eficaz da graça de Deus, da graça, no caso, da misericórdia, misericórdia sanante, misericórdia que nos devolve a saúde na fé. Ele pode ser chamado de sacramento da penitência, porque tem a ver com aquela resposta que a gente dá a Deus pela sua misericórdia, por aquele esforço, por aquele sacrifício que a gente procura fazer para conservar a graça do perdão, a graça da misericórdia. É chamado de sacramento da confissão, porque nele a gente confessa, a gente declara os pecados que cometemos. Às vezes o sacramento ele recebe vários nomes e cada nome indica algum aspecto desse sacramento. O que é importante, desculpa, o que é importante a gente entender sobre esse sacramento? Ele é o sacramento da misericórdia, né? Quando a gente se confessa, a gente se encontra diante da misericórdia do Senhor e Ele, pela mediação do ministro do sacramento, que é sempre um sacerdote, o bispo ou o padre, mas a mediação do sacerdote, como aquele que nos faz acolher essa graça do perdão, essa graça da misericórdia. Amém. Padre, só para dar uma continuidade nessa primeira pergunta, o sacramento da confissão cabe só ao sacerdote e ao bispo? Isso, o bispo é sacerdote, então o sacramento da penitência ele está ligado à função sacerdotal de Cristo, né? Então o padre e o bispo são sacerdotes, então por isso que atendem o sacramento da confissão. Amém, Padre. A segunda pergunta é: quais são os fundamentos bíblicos do sacramento, no caso, a confissão? A gente pode lembrar de maneira imediata, que é o texto que sempre vem mais claro na nossa cabeça, quando Jesus ressuscitado, né, aparece diante dos apóstolos, mostra a eles as suas chagas, sopra o Espírito Santo sobre ele e diz: os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, os pecados de quem vocês não perdoarem serão retidos, né? A força do sacramento da confissão
ele vem justamente desse testemunho dos bispos como testemunhas da ressurreição, da vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal. Esse é o grande fundamento bíblico. Ao mesmo tempo que a gente vê Jesus sempre indo ao encontro daquele que estava em situação de miséria e sempre relevando essa pessoa. Mas acredito que a própria história da paixão, conforme a gente encontra nos evangelhos, também são o fundamento desse sacramento. Sacramento que escancara para nós o dom do perdão do Senhor. Amém. Tem algum texto, bispo, que você está indicando para o povo que está lendo, né, que está assistindo, poder ler, para se aprofundar mais nesse texto bíblico? Esse é o texto de João, né? Agora eu não me lembro se é João 20, né? O que fala da ressurreição. Mas também você poderia ler, eu acho que é um texto que vale a pena, que é toda a narração da paixão do Senhor. Desde quando fala do seu sofrimento no Jardim das Oliveiras até a sua morte na cruz. Também são passagens que ajudam a gente a compreender essa oferta da graça do Senhor. Deixa eu pegar aqui só para confirmar o número. Sim. Enquanto o padre isso mesmo. Enquanto o padre João 20, do 19 em diante. Okay. João, Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Vai estar aqui agora, né, na descrição, né? Você vai estar vendo agora o capítulo de João, né? Isso, João 20, versículo 19. E fica uma dica de leitura para você, né? Um texto bíblico para você estar lendo, se aprofundar. E se você tiver alguma dúvida ainda, né, nessa parte, você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida para o Padre Cleiton. E Padre, como me devo me preparar para a confissão? Primeiro, entender que quando você começa a sentir vontade de se confessar, quando você começa a sentir que está na hora de se confessar, é na verdade o Senhor te chamando. Eu acho que essa é o primeiro passo para a gente se confessar bem, para a gente se preparar bem para a confissão. É o Senhor que está me chamando. Semelhante àquele pai que o filho foi embora e o pai todo final de tarde ficava com o olhar perdido no horizonte, esperando que o seu filho retornasse. O nosso desejo de se confessar, aquele momento que na nossa consciência vai crescendo aquela necessidade da confissão, tenha certeza, é já o Senhor te chamando para esse encontro com a misericórdia. Depois, tem outros elementos que são importantíssimos que o penitente faça. Um exame de consciência. O que a gente chama de exame de consciência? A gente não se dá conta, mas o tempo todo a gente está julgando e organizando a vida. Se você resolveu acordar às 6 e não às 5, se você preferiu acordar às 10 e não às 8, se você preferiu estudar ou assistir televisão, tudo o que você faz tem a ver com os valores que organizam a sua vida. E o exame de consciência é aquele momento em que a gente coloca tudo isso diante do Senhor e se pergunta: quais são os valores que estão valendo a pena? Quais são as referências que estruturam, organizam as minhas decisões que eu devo manter? Ou, por exemplo, será que eu estou defendendo coisas que não poderia defender? Será que eu estou correndo atrás de coisas que não poderiam ser a direção da minha vida? Então, o exame de consciência é fundamental. Agora, às vezes as pessoas sentem muita dificuldade para fazer um exame de consciência. Tem um modelo que é bastante simples, mas altamente complicado, né? Que é um que o padre Bernard Helling, que foi um grande professor de teologia moral, ele, num dos livros dele, ele diz assim: como é que eu faço um exame de consciência? Ele diz: imagina tudo que você vive, tudo que você faz, tudo que você sofre, tudo que você enfrenta. Imagina se você pudesse dizer: Senhor, tudo isso que eu estou vivendo, eu ofereço ao Senhor como resposta ao amor que o Senhor tem por mim. Então ele diz: se aquilo que eu vivo, se aquilo que eu penso, se aquilo que eu realizo, eu posso oferecer ao Senhor como resposta ao amor que Ele tem por mim, então isso justamente é algo que vale a pena ser conservado na minha vida. É um pouco simples, mas ao mesmo tempo é complicado, porque às vezes a gente precisa refazer os pensamentos na nossa cabeça, mas a gente tem alguns outros caminhos que são um pouco mais simples, né? No livrinho aqui sobre a confissão, o Confessar, que também é o mesmo da xícara de hoje, né? Eu apresento 3 modelos para você organizar a sua confissão. Sim. Eles estão bem detalhados e numa linguagem bastante prática,
bastante simples. O contexto do livro são jovens crismandos indo conversar com o padre, né? E pedindo conselhos para o Padre Afonso, que é Santo Afonso, na verdade, né? Certo. E qual que é o primeiro modelo de confissão? O primeiro modelo de confissão é você avaliar, é o primeiro modelo de exame de consciência, você comparar sua vida com os 10 mandamentos. Certo. Então, como é que eu estou vivendo os 10 mandamentos? Ou no que eu estou falhando em relação aos 10 mandamentos? Esse pode ser um primeiro modelo. Tenho amado Deus acima de todas as coisas? Tenho santificado o seu nome? Tenho guardado os domingos, festas, dias de guarda? Tenho honrado meu pai e mãe? E assim por diante, repassando os 10 mandamentos, ou se quiser acrescentar ainda os mandamentos da igreja. Depois tem um outro modelo que vale a pena, que é o modelo das virtudes. Você pode olhar a vida de um santo, você pode pensar em algumas virtudes e reavaliar a sua vida. Então, eu procuro ter a mesma fé que Nossa Senhora tem, eu procuro ter a mesma misericórdia, o mesmo amor que São Francisco de Assis soube ter, e assim vai. É o modelo das virtudes. Também está aqui no livrinho algumas explicações. E um terceiro modelo, que esse eu acho que ele é mais interessante ainda, porque coloca a gente todos os dias diante dessa necessidade de avaliação da vida, que é você fazer o exame de consciência a partir do Evangelho do dia, a partir das leituras. Então essas leituras de hoje, o que elas falam da minha vida? O que elas me indicam como um modo melhor de viver, ou no que eu tenho falhado em relação àquilo que o Evangelho, a Palavra de Deus me propõe. Um exemplo muito claro, né, Padre, que me recordo, né, de modo particular, é essa missa de domingo, quando o senhor, na sua homilia, falou sobre a oração, né, Padre? Você falou que a simplicidade da oração leva uma perseverança, né? Isso, era o Evangelho da viúva. Isso. E do juiz que não atendia ninguém, não tinha medo de Deus, nem respeitava homem algum. Mas essa viúva, por ela ter uma oração que é simples, espírito de filho e perseverante, ela foi atendida. Amém, Padre. Padre, eu sei que o senhor, eu vejo nas algumas missas, que o senhor sempre pega muito nessa tecla, ainda mais missa de penitência, como da Quaresma, né? Como deve ser uma boa confissão? Bom, a boa confissão sempre é como se você me perguntasse como deve ser um encontro com Cristo, né? A confissão é encontro com Cristo. Se você tem dúvidas sobre a confissão, se você rejeita a confissão, se você não quer se confessar, você está fugindo do encontro com Cristo. É óbvio que ele tem várias maneiras de vir ao nosso encontro, mas os sacramentos são o lugar por excelência onde nós nos encontramos com o Senhor. Então, fica muito atento, não leva isso na brincadeira, se pergunta o que falta às vezes para você compreender e amar mais o sacramento da confissão. É quase dizendo, assim como você tem amor pela Eucaristia, tem que ter amor pela confissão, né? É um sacramento como o outro também, né? Reservando as devidas diferenças em relação a um ou outro, mas sempre é um encontro com Cristo. Então, o que vai ter numa boa confissão? Eu vou me encontrar com o Senhor? Essa é a primeira coisa. Agora, alguns se perguntam, padre, eu devo me confessar com o padre que eu conheço, o padre da minha paróquia, com outro padre? Aí, deve ser um discernimento. O que você precisa é, diante desse padre, que na verdade é para mim Cristo, que nesse momento é aquele que representa o perdão sacramental, a própria figura de Cristo, ele age na pessoa de Cristo cabeça, eu tenho que ter liberdade. Então, se você achar que com o padre da sua paróquia, talvez você não vai falar tudo o que você deveria falar, procura um padre que você não conhece. Mas se por outro lado você falar, mas um padre de fora, um padre que eu não conheço, ele não sabe das minhas lutas, ele não vai me entender, então procura o padre da sua paróquia. Então, primeiro elemento importante, você tem que ir para a confissão com o máximo de boa vontade, com o máximo de liberdade, tá certo? Então só vai ter encontro com Cristo se for um encontro na liberdade, tá certo? Esse é o primeiro elemento. Depois, prepara um pouco a sua confissão, né? Ao exame de consciência, você se perguntar que fase da sua vida você está vivendo. Se você não se prepara, o que acontece? Você vai chegar lá para o padre e dizer, padre, o que eu tenho que fazer? E às vezes não é muito adequado o padre ficar dando lista de pecados para a pessoa verificar.
né? Não é o padre que sugere o que a pessoa fez de errado, é a própria pessoa que ela deve saber, ela se confessa, né? Então, a consciência de que você vai se encontrar com o Senhor, a sua liberdade, a sua disponibilidade, uma adequada preparação e que lugar ocupa a confissão na sua vida. Então, eu quero melhorar de vida ou não? Eu quero mudar de vida ou não? Não posso ir para a confissão como se fosse apenas para libertar a minha consciência por alguns minutos de algum peso e depois voltar a fazer as mesmas coisas. Então isso não é muito adequado, né? O próprio padre Bernard Häring, ele tem um texto que ele fala sobre a confissão. Na verdade não é o padre Bernard Häring não, Dom Clemente Snard, é um bispo já falecido. Ele dizia, toma cuidado para você não ver a confissão como se fosse o ticket que você pega para ir buscar o pastel. Então você compra um ticket, tem direito ao pastel. Você se confessou, tem direito à Eucaristia. Então, não vê a confissão dessa maneira. A confissão, ela ocupa um espaço grande dentro da nossa busca de santidade e de conversão a Cristo Jesus, de configurar a nossa vida ao Senhor. Amém. Padre, tem pessoas que, no cotidiano, né, que estão mais assíduos dentro da igreja, tem pessoas que fazem aquela listinha. É preferível fazer aquela listinha de exame de consciência, escrever o que vai dizer? Eu acho que as pessoas devem se preparar do modo que para elas seja mais adequado, né? Tem quem faça listinha e às vezes essa listinha ela ajuda a pessoa, você percebe que a pessoa ela refletiu, né? Então não vai só colocando no papel um monte de pecado, porque tem um monte de pecado que todo mundo comete. Eu não amei a Deus sobre todas as coisas, é verdade, né? A gente vai aprendendo a colocar Deus em primeiro lugar. Então fala para você colocar na lista: eu não amei Deus acima de todas as coisas, eu faltei com a verdade. Então, mas quando foi que eu não amei Deus acima de todas as coisas? Quando foi que eu faltei com a verdade? Com quem que eu faltei com a verdade, né? Então, se a gente faz a lista, ela tem que ser uma lista que diz respeito ao que eu vivi. Não pode ser só uma lista genérica, porque todo mundo peca. Todo mundo tem atos que contradizem a nossa vida cristã. Então, só jogar numa lista não é tão adequado assim. Agora, quem não faz a lista, você também tem que se perguntar o quanto essa pessoa ela tem habilidade para colocar a vida dela sem ter a necessidade de fazer a lista. O que pode acontecer? Às vezes alguém vai se confessar e às vezes a pessoa está emocionada naquele momento, naquela hora, por causa de um determinado fato. E aí ela se concentra porque isso aconteceu e aquilo, mas tem um conjunto de outras coisas que mereciam também ser colocadas. Então, vale a pena a pessoa faz a listinha, mas que essa lista corresponda ao conjunto, ou não faz a listinha, mas eu procuro ver o conjunto da minha vida. Amém, padre. E padre, quando eu devo me confessar? A igreja nesse sentido, ela é bastante mãe. Em termos de prazo, se você pensar em cronologia, que é o tempo do nosso relógio aqui, a igreja fala uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa, né, para a gente poder viver bem o sacramento da Páscoa e tudo mais. Ou quando a gente tem consciência de algum pecado mortal, de algum pecado que tenha realmente rompido a nossa relação com o Senhor. Eu sempre recomendo que um período razoável da gente se confessar, ele equivaleria ali a cada uma vez por mês, a cada 40 dias, 2 meses. Eu acho que isso é o adequado. Até porque a gente poderia, junto com a confissão, ou independente da confissão, fazer um pouco de direção espiritual. Sim. Que é uma coisa que às vezes é esquecida. Então o povo de Deus tem direito a fazer direção espiritual. Você tem direito a se aconselhar com o seu sacerdote, né? E por que o aconselhamento é importante? O aconselhamento é importante para eu me conhecer, para eu avaliar melhor as situações que eu vivo, para eu perceber os meus limites, as minhas forças, para eu verificar se o modo como eu estou conduzindo a minha vida cristã é adequado ou não. Agora, não vou ficar tratando disso em todas as confissões. Então, por isso que as confissões elas devem ser um pouco espaçadas, né? Devem ter assim um período para você se preparar bem, observar bem, e a direção espiritual ajudaria também a completar isso. É óbvio que se a confissão vai ser dessa maneira, não dá para a gente fazer em 2, 3 minutos.
Então é bom ter horário adequado, é bom você procurar o sacerdote no momento oportuno para você conversar com bastante tranquilidade, né? Padre, tem pessoas que às vezes pensam que o ato penitencial da Santa Missa é o mesmo que a confissão, né? É diferente, né, Padre? Sim, sim. Tanto é que você pode observar uma diferença grande na conclusão do ato penitencial como na conclusão da confissão. Na conclusão da confissão, a oração, a fórmula de absolvição, o sacerdote impõe as mãos sobre o fiel e diz: Deus, Pai de misericórdia, no final termina: e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O gesto do sacerdote mostra que na confissão você tem ali um momento em que o sacerdote, em nome da igreja, em nome de Cristo, absolve a pessoa. No ato penitencial, você tem um rito penitencial, você tem um gesto penitencial. E a conclusão dele, aí depois algum liturgista me corrige, a conclusão do ato penitencial na missa, o padre não impõe as mãos, o padre faz assim, em forma de oração: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Isso é uma forma de súplica, não é a forma da imposição das mãos e uma oração imprecatória. Então a linguagem é completamente diferente, porque o sentido também é diferente. No ato penitencial, a função ali é lembrar a nossa condição de pecadores e ao mesmo tempo dar louvor à misericórdia de Deus. Enquanto na confissão a gente tem, exatamente falando, um sacramento do perdão ali, tá certo? Eu acho que isso fica claro, é bom as pessoas perceberem a diferença, justamente para não correr o risco de, em uma situação de pecado mortal, participar da missa, rezar ali o ato penitencial e achar que por causa daquilo já poderia comungar. Só mais um detalhe, Padre, tem esse detalhe de pecado venial, né? E o outro tipo de pecado. Isso. Né? Qual a diferença deles? Esse tipo de explicação, até acho que ele poderia fazer. A gente está tomando chá e a minha testa já está transpirando aqui. A gente poderia até fazer um roteiro de um vídeo só sobre isso. Ah, sim, tá? então fica a Porque dica. é um tema bastante interessante. Então, mas basicamente qual que é a diferença? Pecado mortal, ou às vezes alguns chamam de pecado grave, há uma ruptura na minha relação com Deus. Certo. Então eu pequei de maneira grave em relação a alguma matéria dos 10 mandamentos. O pecado venial é aquele pecado que foi uma falha, é aquele pecado que significa uma ferida, mas que não é morte. Entre uma pessoa doente e uma pessoa morta tem uma diferença enorme. O morto já não tem vida por si. O enfermo ele pode se recuperar. Pecado mortal: eu só saio dessa situação se Deus fizer uma intervenção, que a gente entende que é o próprio perdão sacramental. Sim. E em relação ao pecado venial, eu posso me reorganizar com a graça de Deus, me redisciplinar. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, um pecado em relação ao 8º mandamento. Então, não levantar falso testemunho. Veja, toda vez que a gente dá um exemplo, eu sempre chamo a atenção o seguinte: não julguem uma pessoa por um exemplo, porque o exemplo ele é algo prático, ele é algo concreto, e por isso às vezes ele pode ser ambíguo também. Então não vamos chamar depois de herege se aparecer um outro discordando do que eu digo, mas eu acho que como exemplo facilita melhor. Vamos pensar. O 8º mandamento diz: eu não posso mentir, tá certo? E tem vários pecados que têm a ver com a mentira. Por exemplo, quando você critica uma pessoa sem merecer, quando você inventa uma mentira contra a pessoa, um fato contra a pessoa, quando você elogia quando a pessoa não merece. O catecismo ele é muito claro em relação a isso. Então, tanto criticar, falar mal, sem a pessoa merecer pecado, como elogiar sem a pessoa merecer também, né? Agora, vamos olhar os graus de forma de pecar. Então, o 8º mandamento diz: não posso contar mentira. Perfeito? Jóia. Vamos imaginar que eu resolva, por exemplo, falar mal do Wellington. Invento uma história. Eu digo, por exemplo, uma coisa absurda: que o Wellington torce para o Corinthians. Tá certo? Isso seria uma calúnia. Você torce para o Corinthians? Não. Ainda bem, graças a Deus, tá vendo? Daí isso seria uma calúnia. Eu estou inventando uma coisa para prejudicar o Wellington. Então, vejam que é um pecado contra
o 8º mandamento, a matéria dele é uma mentira, e assim vai. Agora vamos imaginar, por exemplo, que, sei lá, você está andando na rua, encontra um colega seu conversando, e de repente o seu colega, e aí você está trabalhando e tal. Aí você ganha bem lá no seu trabalho, quanto é que você ganha? Bom, a pessoa está fazendo uma pergunta que não é da conta dela. E aí você diz lá um valor qualquer, porque você entende que não tem que ficar falando quanto você ganha para os outros. Então, não foi você que quis contar mentira. Foi dentro de um contexto muito específico e num momento em que você não conseguiu nem pensar tanto. Então, você pecou contra a verdade? Pecou contra a verdade. Mas de maneira mortal ou de maneira venial? Então, talvez num outro momento você pode criar uma coisa. Olha, eu vou fazer o seguinte. A pessoa fez uma pergunta que não é da conta dela, eu vou dizer, você está fazendo uma pergunta que não é da sua conta. Não vou mentir, não vou dar qualquer resposta. Então percebe que entre a calúnia e uma certa mentira, você tem aí graus diferentes de coisa, né? Vamos pensar um outro pecado, não sei se isso fica meio claro, mas vamos olhar da seguinte maneira, sei lá, o pecado, o 7º mandamento, não roubar, não furtar, não tomar aquilo que é dos outros, tá certo? Certo. Vamos imaginar que você está numa determinada situação e você vê que tem uma senhora que acabou de sair, sei lá, do banco, recebeu a aposentadoria, colocou o dinheiro dela num determinado bolsinho da bolsa e você resolve enfiar sua mão dentro do bolsinho daquela senhora e você pega aquele dinheiro, tá certo? Então, você teve toda a intenção, você planejou, você criou uma situação para roubar uma pessoa. Então, você pecou gravemente contra o 7º mandamento, tá? Mas vamos imaginar, por exemplo, uma outra situação. Um menino de, sei lá, 10, 12 anos, o pai dele mandou ele comprar pão e mortadela, alguma coisa. Na hora que volta, ele está lá com um tanto de troco e resolve separar 50 centavos para ele comprar um doce depois. Então, ninguém está dizendo que isso que a criança fez é certo, né? Agora, é uma situação que você diz, olha, não vou falar que foi um pecado mortal, porque foi a mesma gravidade que teria sido de um adulto que rouba, né? É um pecado? Não deixa de ser pecado. Precisa ser confessado? É bom que seja confessado. Mas, ao mesmo tempo, tem uma gravidade diferente, né? Como eu dizia, os exemplos, eles são às vezes um pouco confusos. Porém, eles ajudam a gente a perceber que na matéria, então, naquilo que o mandamento manda não fazer, você pode ter uma gradação em relação a uma coisa e outra. Amém, padre. E padre, agora, né, para a gente fechar as perguntas, quero me confessar. Quando posso procurar o padre, no caso o senhor, né? Uhum. Aqui na nossa paróquia, todos os paroquianos, né? Uhum. Aqueles que desejam confessar, eu quero me confessar. Quando eu posso procurar o padre para me confessar? Então, o padre deve estar sempre disponível para atender confissão, e essa disponibilidade, ela é uma coisa pública. Então, o que é importante entender? Não é exatamente toda hora que você encontra o padre na paróquia que há essa possibilidade de confissão. Eu sempre digo, sendo a confissão um momento tão importante como não cabe, às vezes, você dizer, deixa eu me confessar, vão ser só 3 minutos. Às vezes o padre vai atender por boa fé, por boa vontade, para não deixar a pessoa ali voltar sem ter se confessado. Mas a confissão bem feita, ela sempre exige um certo tempo. Não digo que é muito tempo, mas um certo tempo. Então tem gente que nunca aparece para se confessar, aí um dia está um pouco mais emotivo, procura o padre e é um momento que não dá. Então, o padre vai poder largar todas as coisas que ele tem para fazer, todas as coisas que ele tem que organizar. Às vezes está na hora de começar a missa, porque aquela pessoa não soube planejar o tempo dela. Então, pode ser que o padre faça isso, pode ser que naquele momento o padre perceba que tem que realmente largar as 99 ovelhas e cuidar somente daquela. São várias situações. Porém, eu sempre entendo que as coisas devem ser muito bem organizadas, né? Como é que eu faço, né? Eu tenho na paróquia alguns horários fixos para atender a confissão. São horários que eu estou ali na igreja, então estou lá e espero que alguém venha, né? Às vezes não vem ninguém, às vezes a gente fica lá as moscas, né? Rezando, mexendo na internet, né? Aproveita lá tomar um chazinho também. Sim. Mas no geral o pessoal vem bastante se confessar. Mas também deixo na entrada da igreja, na secretaria, o meu celular. Certo. Por quê? Às vezes a gente coloca os horários, por exemplo, eu tenho compromisso toda noite.
então sempre tem alguma atividade. Então eu não vou pôr horário de atendimento para ficar na igreja à noite e às vezes não vir gente. Tem vezes que eu fico no horário da tarde ou da manhã, não aparece gente. Então à noite sempre tem uma demanda maior de atividade, então fica mais difícil. Porém, se alguém não consegue ir no horário da manhã, se alguém não consegue ir no horário da tarde, às vezes a gente combina algum horário à noite para poder atender a pessoa. A igreja está aberta, está tendo lá o terço dos homens, o grupo de oração. Você já me viu algumas vezes indo ao grupo de oração especificamente para atender algumas pessoas. Eu faço dessa maneira. Mas sempre digo, a pessoa tem que agir com bom senso, né? Porque o padre não é uma maquininha de fazer conselhos. Se pergunta sobre isso, né? Às vezes eu celebro 4 missas no domingo. Tem missas que eu tenho reunião de equipe de Nossa Senhora, e aí já é um outro tempo, às vezes são 2 equipes no mesmo domingo. Em qual condição eu estou no final de um domingo para compreender a situação de uma pessoa, ouvir aquilo com atenção e dar um conselho adequado? Então, tem hora que soltar a carcaça. É verdade que a graça de Deus ela vai suprir tudo aquilo que o limite do homem está. Mas será que eu vou me arriscar? Será que sendo um momento difícil, não é melhor eu realmente fazer uma boa preparação, anotar a situação que eu estou, rezar sobre ela e no momento oportuno me confessar com uma certa tranquilidade? Então 2 coisas a gente tem que evitar. Correr atrás de uma confissão com muita pressa, então às vezes não é bom. Tudo na vida você tem que ter um certo tempo para fazer bem, então não pode ser com tanta pressa. Mas por outro lado, não se iluda. Tem gente que diz, ai padre, eu quero uma hora conversar com o senhor, mas contar tudo da minha vida. Eu digo, ainda que eu ficasse 24 horas para ouvir a mesma pessoa, a nossa cabeça é uma maquininha de trazer lembranças, interpretações e coisas. Ainda que você tenha 200 horas para conversar com o padre, não é o fato de você falar muito que vai resolver a situação, né? Então a confissão ela não deve ser nem breve demais, para parecer que é só um jogar fora os pecados, e nem você achar que tem que demorar muito para ela estar valendo. Como é que ela vai valer? Se você perceber que a confissão é um encontro com o Senhor, se você a viver com liberdade, se você se preparar bem para ela e se quiser viver os compromissos que ela traz. Amém, padre. E padre, então, né? Esse foi o nosso Café com o Padre de hoje, agradecendo ao Padre Cleiton, né, padre? Muito obrigado, né? E deixar aberto aqui os comentários. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o Padre Cleiton, né? Os comentários estão abertos, né? E no próximo vídeo, como eu disse, o padre lá responder todas as perguntas, todas as dúvidas que você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, tiver, né, para o padre estar respondendo. O padre eu queria até aproveitar e dizer assim, gente, essa iniciativa nossa do Café com o Pároco, hoje está sendo chato porque a gente já tomou café antes, ali na igreja depois da missa de Santa Rita. Muito obrigado a cada um que veio participar. Hoje foi o Padre Lázaro que presidiu a missa para nós. Então o que eu queria que vocês entendessem esse encontro nosso, esse bate-papo, ele está sendo um elemento de muita catequese, de muito esclarecimento. Então curta a nossa página, a página da nossa paróquia no Facebook, compartilha, marca seus amigos. O vídeo, ele está dando aí mais de 30 minutos, então ele é um encontro de catequese. Não queira você assistir de uma vez só, assiste aos poucos, né? Assiste com um caderno do lado, anota as coisas, manda pergunta para nós. Tem aí também a minha página no Facebook, né? Padre Cleiton Silva, o meu Instagram, o meu site, tudo é Padre Cleiton Silva. São oportunidades da gente conhecer mais a fé, oportunidades da gente aprofundar mais sobre a vida sacramental, então não desperdiça. É claro que se eu falei alguma coisa e eu tenho que explicar melhor, se eu falei alguma coisa que está equivocado, desde já, sempre já peço desculpa e estou sempre à disposição para melhorar o ensino que a gente faz, né? Eu queria aproveitar também, olha, esse livro aqui é o livro Confessar, o que, por que, como. Todas as perguntas que a gente tentou responder nesse vídeo, elas são trabalhadas nesse livro. Sim. E assim, o legal desse livro, ele é um diálogo entre alguns jovens e o padre. Então tem um monte de pergunta que você quer fazer, um monte de coisa que você não entende, nesse livrinho aqui tem. Você consegue o livrinho pela editora Paulinas, né? Você encontra em todas as livrarias paulinas no Brasil. Aqui em Mogi das Cruzes, na livraria Dons Divinos, lá com o Johnny, do lado da Catedral de Mogi. Aqui na paróquia com o Wellington também, que é representante da Canção Nova para venda porta a porta. Até tenho falado isso, né?
é tão perto da gente, é tão fácil da gente, para a gente fazer coisa errada. Se alguém quiser comprar droga, perto da sua casa tem. Se alguém quiser comprar coisa que estraga a sua própria vida, você sempre encontra muito perto. E às vezes, para você se formar mais na sua fé, para você conhecer mais coisas sobre a sua religião, você tem que atravessar uma cidade inteira. E a Canção Nova tem justamente dado essa oportunidade de algumas pessoas de fé representarem esse trabalho da Canção Nova e levar ao alcance das pessoas, nas comunidades, aquele material que as pessoas precisam. Eu acho isso formidável, é um trabalho missionário, é lógico que é também uma atividade de trabalho da pessoa, mas é também um trabalho missionário. O Wellington está fazendo isso daqui na paróquia também, com muito zelo, com muita dedicação. Procura depois o livro, vale a pena a leitura dele, você vai gostar, e tudo que você tiver de dúvida, vai mandando para a gente. Deixa eu contar uma novidade. Agora aconteceu a feira do livro em Frankfurt. Nossa. É a maior feira de livro do mundo. É a maior feira de conteúdo de livro do mundo. E, graças a Deus, o Coração Inquieto e o Confessar, levanta a xícara aí, ó. Os dois foram lá para essa feira em Frankfurt. Aí no meu Facebook eu já compartilhei algumas fotos, é uma alegria muito grande. Então fica atento, né? Procura esse material para você conhecer mais a confissão e fortalecer mais o seu entendimento também. Amém, Padre. Muito obrigado. A gente se vê no próximo Café com Pároco, né, Se Deus Padre? quiser, deixa eu ler para vocês um texto muito bonito de Santo Afonso de Ligório, a mensagem para encerrar esse momento agora aqui. Santo Afonso de Ligório dizia assim, pensando na confissão: de agora em diante dirás sempre: Senhor, basta o quanto te ofendi. A vida que devo viver, quero vivê-la, somente para te amar e chorar pelas ofensas que te fiz. Meu Jesus, me arrependo de todo o meu coração. Quero amar-te, dá-me a força. Maria, minha mãe, ajuda-me. Amém. Um forte abraço. Wellington, novamente, muito obrigado. Acompanhe aí pelas nossas mídias sociais o trabalho da nossa paróquia, da nossa evangelização. Falando nisso, sábado agora, dia 26 de outubro, a gente vai subir o Morro do Pico do Urubu. Já está dando quase 40 minutos de vídeo. Se tem alguém assistindo aí ainda, participa com a gente. 7 horas da manhã, na frente da escola Iracema, a gente se encontra lá para subir o Pico do Urubu. E amanhã, aqui na paróquia, às 3 horas da tarde, quarta-feira, sempre quarta-feira às 3 horas, nós temos a Missa da Divina Misericórdia, com o apostolado da Divina Misericórdia, que o Wellington coordena aqui na paróquia também. Venha participar com a gente, divulga esse vídeo, compartilha, dá uma curtida aí, valoriza esse trabalho que está sendo feito com tanto carinho. Amém, Padre. E lembrando, né, se você gostou, compartilhe mesmo esse vídeo. Você conhece algum irmão e fala assim, eu tenho dúvidas sobre confissão? Pega esse vídeo, compartilhe. Padre, mais uma vez, obrigado, né? Nos vemos no próximo Café com Pároco, né? Se é café, se é chá, tamo junto. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe.